depoimentos. E o influenciador Douglas Guimarães Pereira Neves foi preso na tarde de ontem em um hotel localizado na cidade de São Paulo. Ele foi um dos alvos da operação Jogo Sujo 2, com o intuito de combater a vinculação de jogos de azar ilegais na internet, deflagrada pela Polícia Civil no Piauí. Bom, delegado, seja bem-vindo aqui, obrigado pela participação. Delegado, essa investigação, ela era preparada há quanto tempo? Bom, essa investigação ela se iniciou há cerca de uns 7 meses e ela partiu justamente, né, das informações colhidas na Operação Jogo Sujo 1. E aí, a partir daí, que a gente, dessas informações angariadas na Operação Jogo Sujo 1, a gente foi abrindo, né, essa investigação para mais alvos, né, até que culminou a operação de ontem. Nesse espaço de tempo, delegado, das investigações, das apurações, impressionou a polícia o tamanho do vício desse jogo? Quando eu falo sobre o vício, não só de quem ficou viciado, mas o jogo viciado em sempre fazer com que o usuário perdesse? Sim, com certeza. Além desse aspecto, né, social que se criou, um verdadeiro problema social, em que a gente até observou uma cobertura maior, né, nesse sentido aí, tanto no campo de pesquisas quanto até de cobertura da mídia, que a gente observou, né, que principalmente a população mais vulnerável estava se endividando com esses jogos, né, levando aí famílias até a completa falência, levando a suicídios, levando a fim de relacionamentos, entre outros diversos problemas. E além disso, com o agravante de não ter nenhuma garantia de que o jogo lá de fato que está sendo jogado, ele funciona de uma maneira que pode te possibilitar a ganhar, porque não tem. A gente inclusive teve vítimas que compareceram à delegacia que não conseguiram sacar o dinheiro. Existiram muitas denúncias, delegado, na DRCI? Sim, a gente recebeu muita denúncia anônima lá. E também de vítimas mesmo que vieram pessoalmente relatar o cara problema. Ganhava e não conseguia sacar. Isso, não conseguia sacar. E além disso, né, ainda tem esse problema do próprio atendimento ao consumidor. A gente teve aí vítimas que relataram que chegaram até o influenciador para perguntar o que fazia, né? Porque não estava dando certo resgatar o dinheiro, e aí ficavam jogando para o outro, e acaba que você não tem um atendimento, né, pro jogador ali, e você acaba ficando lesado. E também você não tem uma garantia de que aquele algoritmo funciona de uma maneira a possibilitar que seja de fato aleatório. Eu tenho uma dúvida, delegado, por exemplo, os influenciadores que foram presos ou que receberam busca e apreensão, qual o porquê e qual a diferença de alguns tiveram mandado de prisão expedidos e outros apenas por busca e apreensão? Isso tem algo a ver com a ostentação nas redes sociais? A questão da lavagem de dinheiro? Sim, com certeza tem relação, né, com a lavagem de dinheiro. A gente, durante a investigação, teve convicção em relação a alguns alvos que tinham elementos mais robustos em relação à própria lavagem de dinheiro. Quanto mais ostentavam, mais lavagem acontecia explicitamente? Não necessariamente, né, mas é um indicativo forte, né, que possibilita e até às vezes facilita com que a gente possa verificar. Tipo assim, eu declaro que ganho tanto e gasto tanto. Porque se você não tem uma fonte de renda formal e mantém um padrão de vida muito desproporcional, né, já chama a atenção. Já chama a atenção. Eu tenho certeza que muita gente em casa e na internet se pergunta assim, delegado, eu conheço influenciadores e influenciadoras que também divulgam o jogo do Tigrinho e não foram presos ou não tiveram, não foram alvos de busca e apreensão.
É por isso que a DRCI colocou Operação Jogo Sujo 2, é porque pode ter a 3, é porque a delegacia não dava conta de tanta gente? Exatamente, a intenção é que continue a fazer mais operações para reprimir esse tipo de conduta de forma contínua aqui e desestimular essa prática criminosa aqui no Piauí. Então, quem continua ostentando, quem continua divulgando as famosas plataformas, né, pode ser que sejam alvos. Sim, com certeza. Qualquer pessoa, né, que estiver praticando um crime e eles têm consciência disso, vão estar sujeitas aí a um dia a polícia estar batendo na porta. Eu tenho uma dúvida, todas as pessoas que foram presas, em especial, né, e que foram levadas ou conduzidas para depoimento, elas colaboraram com a polícia? Não tivemos muita colaboração, não. Ninguém quis falar nada? Ninguém quis dedurar ninguém? Não teve muita colaboração, não. E agora parte por parte da investigação, no caso? Isso, exatamente, né? O Instituto da Prisão Temporária, ele é justamente uma cautelar voltada para a investigação criminal. Portanto, uma pergunta se eles não colaboraram com a polícia, não quiseram prestar depoimentos, pode ser que a polícia peça uma prorrogação dessa prisão? Sim, é uma possibilidade, né? Porque aí agora a nossa equipe de investigação, ela continua, né, os trabalhos e agora, por meio das informações colhidas durante o cumprimento dessas cautelares, que se chega, tenta se clarear mais um pouco, né, os caminhos aí da investigação. Então, fica muito explícito para a comunidade que está em casa e na internet que, a partir de agora, um novo passo da investigação é a averiguação dos telefones, das contas de aplicativos de conversas para entender da onde vem tudo isso. E os próximos passos é fazer com que, se alguém lesou o cidadão ou a cidadã, que pague por isso, né, delegado? Sim, exatamente, né? A todos aqueles que tiveram, né, alguma participação, eles vão responder à medida da sua culpabilidade dentro ali do aspecto penal. Delegado, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado na DRCI. O senhor, o delegado Mácula, né, protegendo a sociedade, é um mal público hoje, o vício, né, principalmente o vício em plataformas como essa, e a gente espera que, de alguma forma, as pessoas possam entender que esse dinheiro não vale a pena. Com certeza, não existe, né, ganho fácil. Inclusive foi algo que foi dito, né, na Operação Jogo Sujo 1, né? Eu lembro. Não existe isso de ganho fácil. Então, até mesmo em relação a casas de apostas, né, já regulamentadas, mas você também tem as não regulamentadas. Então, assim, aquelas que oferecem ganhos surreais, já desconfio. As bets, você depende do jogo, né? Então, fica uma coisa mais óbvia que pode acontecer ou não. As lutas de artes marciais, onde você faz a sua aposta ali ou não, nas bets regularizadas. Agora, cassino, é bem óbvio que é feito para você perder, né? Aqui, em Las Vegas, na Argentina, é programado para isso. Eu escutei relatos, não sei se o delegado pode confirmar ou não, relatos que essas plataformas são programadas para até 90% de ganho para a plataforma. Como eu disse, né, não tem nenhuma fiscalização em cima delas, você não sabe como funciona o algoritmo, porque em outros países, né, em que esse tipo de aposta é feita, é regulamentado. Por exemplo, nos Estados Unidos, a banca ela tem um limite de porcentagem de ganho que não pode ser ultrapassado entre tributação. E são fiscalizadas, etc. né? Isso. Os cassinos, né, MGM, Bellagio, que fica em Las Vegas, eles são autorizados no estado de Nevada, porém, existe uma fiscalização rotineira e constante para averiguar se a banca está roubando ou não, podendo ter a sua licença de cassino cassada, coisa que não acontece aqui, né, delegado? Sim, em relação a esses jogos aí que foram alvos, né, eles não têm nenhum tipo de regulamentação, então você não tem nenhum tipo de garantia. Muito obrigado, delegado. Seja sempre bem-vindo. O delegado deixou muito claro que novas fases dessa operação devem acontecer e agora é aguardar o que vai acontecer.